Muita gente me pergunta o que eu estudei para saber o que eu sei, que livros eu li, que materiais eu recomendo, que faculdade que eu fiz. Então resolvi fazer esse vídeo para responder e mostrar para você um incrível e tortuoso caminho para se trabalhar com roteiro. Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história, as minhas experiências, o que eu estudei e como eu estudei. Nem vamos ter intro dessa vez. Isso aqui é mais uma conversa informal do que um vídeo estruturado. E a edição vai ser um pouco mais simples, beleza? E se a qualidade do áudio não tiver igual dos meus outros vídeos, é porque eu tô com o ar-condicionado ligado. E antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem claro que eu não sou nada muito diferente de vocês. Sou apenas um cara que sempre teve muito interesse no assunto e que consumiu muito conteúdo técnico. Isso qualquer um pode fazer, seja comprando o livro ou navegando na internet. Só que aqui eu faço uma ressalva. Dificilmente você vai conseguir conhecimento profundo e técnico em blogs, sites, vídeos do YouTube, coisas do tipo. Se você realmente quer aprender, você vai precisar ler um livro sobre o assunto. Acho que, além do que eu já li, a única coisa que realmente me diferencia da maioria de vocês foi o fato de eu já ter tido contato acadêmico com a área e também já ter tido experiências profissionais. Mas fora isso, eu sou igual a vocês. Nada te impede de aprender mais sobre esse assunto, ou sobre qualquer outro na verdade. A internet é uma baita ferramenta e só depende de você usar ela. O que eu vou falar aqui foi simplesmente a minha experiência, e de maneira nenhuma eu sou um mestre. Mas sinceramente, acho que tudo que eu vou falar aqui é a base para alcançar esse nível, já que boa parte desses conselhos foram dados exatamente pelos maiores mestres da literatura por aí. Então vamos lá, vou falar sobre as coisas nessa ordem. Minha história com a área, material que recomendo e um método de estudo. Começando com a minha história nessa área, discutir histórias é algo que eu faço desde o quê? 2006, 2007? Fazia isso nas finadas comunidades do Orkut, principalmente na do Bleach Project. Então eu sempre estive nesse meio, e sempre gostei de ir mais a fundo nas histórias. Acho que realmente posso dizer que a primeira vez que eu pesquisei a fundo sobre como criar uma história foi lá para 2010, quando eu comecei a jogar RPG formalmente, com um grupo de jogo, livros e tudo mais. Porém, eu tive experiências mistas. A vontade de estudar o assunto permaneceu, mas acabei abandonando o RPG momentaneamente. Só que escrever histórias era algo que eu fazia constantemente, principalmente no meio das aulas da escola. Em 2010, eu tinha 16 anos. E estava no segundo ano do ensino médio. Para tentar não ficar totalmente fora da aula, eu tentava usar a matéria do professor como combustível para pequenos contos, ou partes de histórias maiores. E também colocava vários dos meus colegas nas histórias. E como a escola tinha feito uma promoção, ou um teste, ou algo do tipo, minha turma foi a cobaia para um experimento de usar netbooks, aqueles notebooks pequenininhos. Então eu escrevia no computador e mandava o documento para boa parte da sala ler e me dar feedback. Aqui já tem duas coisas essenciais para quem quer trabalhar com isso: escrever muito e pegar feedback do máximo de pessoas possíveis, ainda mais fora da sua zona de conforto, mas falo disso depois. Eu também participava de grupos de artistas, escritores e coisas do tipo, sempre discutindo o assunto. E além de quadrinhos, eu lia livros de fantasia épica e algumas outras coisas que me chamavam a atenção. Apesar disso já ser a semente de algo, ainda não era nada de importância. Em 2012 eu entrei na faculdade, no curso de Engenharia da Computação. Isso ainda me influenciaria muito, mas no momento não teve impacto. Acho que um grande ponto de virada para minha perspectiva narrativa foi quando eu voltei a jogar RPG em 2012, com um grande amigo de infância meu mestrando. E tudo foi sensacional. Esse contato incrivelmente positivo com o RPG me fez querer mestrar a minha própria mesa, e aí eu estudei um pouco e comecei a mestrar. Sinceramente, recomendo jogar em RPG de mesa. É só o melhor jogo que existe. Especificamente, eu tô me referindo ao RPG de mesa ao vivo, em pessoa com os seus amigos, usando um livro e um sistema de regras. E nada de usar personagens que já existem, criem os seus. Claro que nem todas as experiências vão ser legais, e talvez você não tenha condições de jogar pessoalmente. Então, jogar na internet funciona também. A partir de então, eu escrevia, pesquisava, estudava e reescrevia.
Até que em 2014, 2015, várias coisas aconteceram. Eu comecei a pegar matérias que envolviam game design e narrativa, que eram do departamento de design da minha faculdade. E também entrei para um laboratório onde faziam pesquisas acadêmicas usando jogos. A partir desse ano, basicamente, eu respirava game design e narrativa. Além do laboratório e das matérias, eu também tinha começado a mestrar uma campanha de RPG incrível, e todo o meu tempo livre era dedicado a pesquisar, estudar e escrever sobre isso. A partir de então, até eu me formar na faculdade, eu peguei mais matérias dessas áreas, mestrei RPG e trabalhei em projetos cada vez mais legais no laboratório, inclusive coordenando um dos projetos e o próprio laboratório. Nesse tempo, além dos estudos formais e da prática no trabalho, eu comecei a consumir cada vez mais conteúdo técnico e aprofundado sobre o assunto, que eu vou listar mais pra frente. Nesse momento, eu senti que estava evoluindo um ano a cada mês que se passava, e as experiências em eventos e prêmios que a gente ganhava fortaleciam essa visão. Depois de me formar, eu comecei a procurar emprego nessas áreas, e sempre uma dessas duas coisas aconteciam. O projeto e a empresa eram legais, mas exigiam um currículo muito mais pesado que o meu, ou eram vagas para projetos que desenvolviam jogos que, sinceramente, não eram o que eu queria. Não que eu quisesse algo grandioso, mas todos esses projetos eram relacionados a jogos rasos, onde o game design era focado em como fazer o jogador perder o máximo tempo possível ou gastar o máximo de dinheiro possível. E muitas vezes as vagas eram uma combinação de currículo pesado com práticas de mercado que, sinceramente, eu não gostava. Enfim, durante esse tempo eu fui refinando as minhas habilidades em projetos pessoais. Até que um certo amigo começou a me motivar a criar o canal, e eu decidi fazer o primeiro vídeo. E depois um contato meu da época do laboratório me chamou para fazer parte de uma empresa, e hoje em dia eu estou trabalhando na história de 2 projetos. Essa é a minha história de maneira resumida. Como vocês podem ver, eu não fiz nenhum curso específico sobre o assunto, nem nada. Eu tinha apenas essa vontade dentro de mim e persegui ela da maneira que eu podia. E bem, para quem quer trabalhar na área, preparem-se para sofrer. O mercado brasileiro é muito fraco, e as pessoas não consomem material nacional. E já vou realmente tacar um balde de água fria para a maioria de vocês, porque o que eu vou falar é a realidade. Trabalhar com game design, roteiro, quadrinhos... Os que conseguem fazer isso aqui no Brasil são os 0,001%. Você vai ter muito esforço para muito menos recompensa, muito menos estabilidade e muito menos perspectiva de carreira. Você vai receber um salário pequeno, ou se você for independente, durante muito tempo você só vai arrecadar o suficiente para sobreviver. As pessoas que eu vejo por aí que conseguiram se destacar é porque tinham uma pegada mais empreendedora. Eram artistas/autores, mas também sabiam vender o seu produto. Sabiam administrar suas redes sociais, tinham vontade de falar com as pessoas, iam a eventos, se arriscavam, se expunham, faziam contas em todas as redes sociais, vendiam merchan dos seus produtos, camisas, canecas, cadernos, enfim. No final, é uma área que exige muitos sacrifícios e muita dedicação para todo nível de resultado, pequeno, médio, grande. Seguir esse caminho é difícil, mas se você está determinado, o que estudar? Eu vou listar aqui tudo o que eu recomendo e vou deixar os links afiliados da Amazon para você poder também comprar caso queira na descrição e comentário fixado. Comprando por ele, você me dá a maior ajuda e o preço é o mesmo se você comprasse sem esse link. Então me dá uma moral. E aqui vem o segundo balde de água fria. Mais da metade do material que eu estudei foi em inglês. Eu vou começar listando-os em português, e depois em inglês. Mas olha, se você não sabe, tenta aprender. Baixa aí o Duolingo que é de graça ou algum outro aplicativo que te ensine. Boa parte do conteúdo do mundo todo está em inglês. Não saber isso limita absurdamente os seus horizontes. E hoje, com a internet, não tem desculpa para não aprender. Então, os livros em português foram esses. Jornada do Escritor. Esse para mim é a melhor porta de entrada e um dos que eu mais recomendo. Ele trata do assunto de maneira ótima e é bem didático. É literalmente o livro que começou a fórmula de Hollywood. E também é a abstração do herói de mil faces, o chefão final da narrativa. Sinceramente, esse já vai te dar uma base maior do que a maioria das pessoas por aí. Também temos o Escrever Ficção, mas esse aqui eu recomendo se você tiver um pouco mais de gosto pela leitura.
Ele dá muito contexto, exemplo, e pra mim, às vezes, acaba enrolando demais pra chegar no que eu realmente quero saber. Mas ele traz muito conhecimento. E também é de um autor brasileiro bem conceituado, o que vai ajudar a trazer uma percepção diferenciada das coisas, principalmente por ele usar exemplos de clássicos mais antigos e de outras obras mais próximas, como autores brasileiros e latinos. A leitura não é difícil, mas às vezes é meio cansativa. E por fim, o último livro em português e o chefão final das narrativas, O Herói de Mil Faces. Ele basicamente deu origem a todos os outros livros dessa lista, direta ou indiretamente. Ele é a coletânea do trabalho de várias vidas, que culminou em algo que mudou a narrativa ocidental para sempre. Esse livro é difícil, a linguagem é rebuscada, o texto dá muitas voltas, ele fala muitas coisas que não são diretamente relacionadas com escrita e narrativa, a carga de referências é enorme, os exemplos são complexos. Sinceramente, só os fortes sobreviverão a ele. Esse livro trata de psicologia, antropologia, história, religião, mitologia, narrativa, psicoanálise e sei lá mais o que. E é nele que percebemos como contar histórias é algo entranhado na nossa mente, e como essas fórmulas de escrita não são só fórmulas, são a condensação de toda a evolução biológica e cultural humana. Ele é uma experiência completa e diferenciada. Basicamente, um trabalho acadêmico gigantesco que virou livro. Como bônus, também temos O Poder do Mito, que é basicamente o Herói de Mil Faces mais digerido, só que sem o foco na narrativa. Mas ainda assim é uma ótima leitura, com uma linguagem um pouco mais acessível e com muitas informações legais. Bem, acabaram os livros em português. Vamos para os em inglês. Só que antes, curte o vídeo e se inscreve no canal. Toda semana eu posto vídeos analisando animes, mangás e jogos de maneira técnica, então também ativa o sininho aí para não perder nada. E vamos começar pelo meu queridinho mais recente, Creating Character Arcs. Esse é um dos melhores livros que eu já li sobre criação de arco de personagens. Tudo nele é bem explicativo. Tem exemplos pop para todo mundo poder se relacionar, a linguagem é boa e leve, vai direto ao assunto, enfim, só tenho elogios. Junto com a jornada do escritor, acho que faz parte do kit essencial. Outro livro que é um desafio é o The Anatomy of Story. Esse é denso, técnico, complexo e com muito conhecimento. O cara fala de todos os assuntos possíveis e te faz ver a história como um organismo vivo. Ele vai desde o início da ideia até a finalização do roteiro. Realmente é muito bom e muito completo. Mas, por toda essa magnitude, só recomendo se você já se considera um autor intermediário. É ideal você já saber o básico e já ter se aventurado um pouco. Como bônus, também vou jogar aqui o The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design. Ele também passa por vários conceitos, mas tem uma linguagem bem mais acessível e é bem mais prático, com tabelas e tudo mais. Só que, como o nome diz, ele é voltado para jogos. O livro traz muito conhecimento e muitas sacadas legais. Acho que de livro tá bom. Fora eles, eu gostaria de recomendar essa colossal playlist das aulas do Brandon Sanderson, um dos maiores escritores de fantasia dos últimos tempos. Ele passa por muitos assuntos diferentes, e alguns deles nenhum desses livros que eu citei fala. Apesar de ótimos vídeos, esses são só uma parte da aula dele. Então, esses vídeos não substituem o estudo formal. Ah, quer saber? E para premiar vocês que não manjam de inglês, mas estão até agora aqui no vídeo, vou soltar mais alguns bônus bem legais, inclusive uns em português. Um primeiro bônus secreto que sai completamente do eixo ocidental é o livro do Hirohiko Araki, o autor de Jojo, Manga in Theory and Practice, mangá em teoria e prática. Eu não li ele todo ainda, mas já comprei e já dei uma folheada. Ele passa por todas as partes da produção de um mangá, desde conceito, personagens, design, quadrinização e tudo mais. Além de, obviamente, também tocar na parte narrativa. E para continuar esse embalo dos quadrinhos, também tem uma opção português muito boa, que é a trilogia de livros do Scott McCloud, desenhando quadrinhos, desvendando quadrinhos e reinventando quadrinhos. Todos esses livros são sensacionais. Dá uma lida sobre o que eles são e vê qual que é mais indicado para você. Provavelmente os 3. De conteúdo para estudar, eu acho que tá bom, né? Mas e aí, como tirar proveito de tudo isso?
Existem vários métodos que ensinam as pessoas a aprenderem algo. Então, vou passar aqui só o básico, e você procura a metodologia que mais combina com você depois. Primeiro de tudo, enquanto você assiste os vídeos ou lê os livros, faça anotações separadamente do que você achou importante. O processo de ler e então escrever ajuda muito na fixação dos conceitos na mente. Outra coisa importante é que não adianta só estudar ou só praticar, você precisa misturar os dois. Sempre que você estudar algo, tenta botar aquilo em prática. Escreva uma página por dia, que seja, mas sempre faça. Treinar o que foi estudado, além de fixar melhor na sua cabeça, vai fazer você ter uma visão bem mais ampla dos conceitos e entender quais são as suas forças e fraquezas. Fora que determinar a sua rotina de estudos vai demonstrar a sua disciplina para estudar e trabalhar com isso. E, sinceramente, eu acho que a disciplina é a habilidade mais importante nesse processo. E é isso que diferencia os grandes dos demais. O quanto você está disposto a se manter na rota que você mesmo determinou. Agora que você já estudou e praticou, o que fazer? Bem, chegamos na parte mais difícil para a maioria das pessoas: se expor. Poste o seu trabalho em algum lugar, de preferência em locais focados nisso. Se necessário, peça para amigos analisarem a história, até conhecidos mesmo ou qualquer coisa do tipo. E aprenda a receber críticas. Independente delas serem relevantes ou puro ódio, saiba receber. Não xingue de volta, não fique rancoroso. Sei que é difícil e ninguém é de ferro, mas imagina que se um dia você publicar algo, tudo isso vai ser multiplicado em 10 mil. E o mais importante, saiba extrair das críticas as informações necessárias para melhorar. Uma maneira legal de pegar um feedback bacana é participar de comunidades de escritores, quadrinistas ou o que for. Se envolver no meio te dá muito mais motivação para continuar tentando, além de proporcionar contatos para o futuro. Agora vou dar um conselho mais ou menos relacionado com escrever, mas que influencia muito. A escrita de alguém que vivenciou algo e a de alguém que não vivenciou aquilo são drasticamente diferentes. Então, tente viver situações novas. Viva aventuras, saia da sua rotina, faça algo diferente. Converse com pessoas que viveram coisas que você nem sabe. Essas experiências vão ser como o tempero das suas histórias. E se você um dia estiver preso em uma parte da sua história, se pergunte: eu já passei por isso? E talvez tente mudar o curso da sua história para algo que você é mais familiar. Nossa vivência muda muito o que escrevemos, sobre o que escrevemos e como escrevemos. E aí, o que só você pode contar? Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre me perguntavam essas coisas, resolvi fazer um vídeo para responder tudo de uma vez. E você, tem mais alguma dica bacana ou recomendação para dar? Me diz aí nos comentários. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Pedro Teodoro, aos heróis Alzires Martins e Pedro Henrique Matos Souza de Santana, e a todos que apoiam o meu trabalho. Então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.